Muito bem. Irmãos, eu peço que vocês abram a palavra de Deus, por favor, em Neemias, no capítulo 5. Neemias, no capítulo 5. Baixa um pouquinho para mim, por favor, o fundo. Um pouquinho. Aí, obrigado, tá bom. Neemias capítulo 5, irmãos, por gentileza. Nós vamos ler todo o capítulo, tá? São 19 versículos. Eu peço que os irmãos, mais uma vez, compreendam que eu estou nariz meio trancado. A voz talvez dê uma falhadinha uma hora ou outra, mas com a graça de Deus a gente vai conseguir concluir. Começar e concluir, né? Em nome de Jesus. Bom, Neemias capítulo 5, versos 1 ao 19. Tá? Então a parte 5 hoje, né? Da série que nós temos feito sobre Neemias. E nós temos acompanhado a empreitada desse homem de Deus, né? Quando ele foi chamado a reconstruir a cidade de Jerusalém, começando pelas muralhas e as portas, né? Nós vimos a oposição, nós vimos os desafios que ele enfrentou, nós vimos também as bênçãos que ele alcançou, né? Através da mão do rei persa, né? Artaxerxes. E eis que eles de fato começaram no capítulo 4 a construção, né? 3, na verdade, a gente passou porque era mais um informativo, né? Os nomes das pessoas. Mas eles de fato começaram a construção do muro. E no capítulo 4 eles conseguiram construir até metade da sua altura do muro. E diante dos desafios dos inimigos, eles tiveram que trabalhar literalmente armados, né? Armados enquanto eles trabalhavam. Uma mão fazendo o trabalho e a outra segurando a espada, né? Ou pelo menos os edificadores que estavam empilhando os tijolos, né? Fazendo os muros, eles deixavam a espada aqui na cinta, aqui do lado, para que pudessem, se acontecesse alguma coisa, já estar prontos ali para reagir contra o inimigo, né? Então foi isso basicamente que nós vimos ali. Eles estavam sempre prontos, eles não baixavam a guarda, né? E nós vamos seguir hoje no capítulo 5, e nós vamos ver aqui algumas dificuldades também que eles vêm enfrentando aqui, mas não externas dessa vez. Eles passam também por dificuldades internas entre eles. E nós vamos ver isso aqui no capítulo 5, tá bom? Vamos lá então, Neemias capítulo 5, versos 1 ao 19. E a palavra de Deus diz o seguinte: Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo, para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. Eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Verso 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, e foram vendidos às gentes segundo as nossas posses. E vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos, verso 10.
Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite, que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Versículo 13. Também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa. Seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Verso 16. Antes também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho, de todas as espécies. Nem por isso exigia o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para o meu bem, ó Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por esta palavra que está aqui diante de nós, a tua palavra, Senhor. E ela é, nessa manhã nós cremos, viva e eficaz e apta para discernir os pensamentos que estão dentro de nós, no mais profundo do nosso coração. Esta é a tua palavra que pode verificar, provar, discernir todas as coisas. Nós te agradecemos por ela. Que o Senhor me ajude a entregar, Senhor, essa meditação, essa reflexão sobre a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, eu preciso do Senhor, que o Senhor me ajude. A minha dependência está por completo em Ti. Eu careço da Tua graça e da Tua misericórdia. Então peço que o Senhor me ajude, ó Pai. Não estou muito bem hoje na minha garganta, então que o Senhor me dê graça, Senhor, para que eu possa compartilhar esta palavra com os meus irmãos, em nome de Jesus. E abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, Pai, para nós entendermos o que o Senhor quer nos dizer. Que a atenção dos meus irmãos não se foque na figura do pastor, mas na Tua palavra, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como eu comentei antes da gente ler o texto, tem uma mudança de foco aqui nas dificuldades que esse povo estava passando durante essa obra, né? Antes eram as dificuldades externas, né? Os desafios aí com o povo inimigo, as ameaças, as palavras de desânimo. São essas dificuldades que eles vinham enfrentando até então, fatores externos. Agora não. Agora o foco das dificuldades se alterou um pouco, passando para as dificuldades internas, em relacionamento, em questão financeira ali dentro do próprio povo, da própria cidade. Nós vamos tentar ver isso um pouquinho com mais atenção, tá bom? Então, irmãos, conforme a obra avançava, eles já haviam construído metade, né, da muralha, até metade da sua altura, e conforme isso ia acontecendo, o povo se viu em dificuldades financeiras. Isso aqui não é nenhum motivo para nos espantarmos, tá? Eles estavam em dificuldades financeiras porque o povo estava em miséria, né? Eles tinham que trabalhar ali em prol de
ação vamos colocar mais para o nosso tempo, uma ação em prol de Deus, do reino de Deus, né, conforme a vontade de Deus, né, para o ministério, vamos colocar dessa maneira, para nós entendermos. Então eles, em dado momento, se encontraram ali em dificuldades financeiras, nada de tão surpreendente até aqui, tá? Mas é interessante a gente perceber aqui, e eu peço que você me acompanhe ali no versículo 1 do capítulo 5, né? O texto diz assim: foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Veja que tem a reclamação, ela tem um endereço, ela tem um destinatário, certo? Eles murmuraram contra Deus? Sim ou não? Eles murmuraram contra Deus? Não. Não. Eles murmuraram contra Neemias? Não, eles não murmuraram contra Neemias. Eles clamaram, né, contra os seus irmãos judeus. Olha lá, o final do versículo 1. Vamos ler de novo todo ele, na verdade. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Eles estavam se desentendendo uns com os outros, tá? Por isso que eu disse que foram conflitos internos, de relacionamento, tá? Mas isso aqui tinha um motivo. Não era só porque um não foi com a cara do outro, um falou meio torto, né? Respondeu meio atravessado com o outro. Não foi apenas isso. Com certeza aconteceu, mas não foi a raiz do problema, tá? Isso aqui aconteceu porque esses judeus irmãos a quem ele se refere aqui eram os judeus mais ricos daquele grupo, que estavam explorando financeiramente os judeus mais pobres. Era isso que estava acontecendo aqui. Nós vamos ver mais adiante, já no versículo 2, diz assim: porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Então a primeira dificuldade financeira, decorrente da situação financeira que eles enfrentaram, foi a fome, falta de alimentos, certo? Muito bem. Versículo 3: também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Então eles estavam em dificuldade financeira, assim como os do primeiro grupo, mas eles negociaram ali os seus imóveis, as suas plantações, mediante hipoteca, para conseguir alimento para si e para sua família, certo? Então eles tinham uma outra dificuldade aqui, que era eles deram como garantia os seus imóveis, as propriedades que eles tinham, os bens que eles tinham. Versículo 4: houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e sobre as nossas vinhas. Esse pessoal eles tinham que pagar o imposto, eles tinham que pagar o IPTU dos imóveis dele, das plantações, dos terrenos deles. Então eles tomaram dinheiro emprestado para poder arcar com essa despesa, certo? E no versículo 5 diz assim: no entanto, depois desses três grupos, né, dessas três reclamações, categorias de reclamações, versículo 5 diz: no entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Então, eles chegaram ao ponto, lembra que a gente já vem examinando essa escritura, essa história de Neemias, vendo que a situação ali era de completa miséria. Eu já venho expondo isso aos irmãos desde o primeiro sermão dessa série. Era uma completa miséria ali. E chega a tal ponto que essas pessoas, elas dão os filhos delas para serem vendidos como escravos, porque eles não tinham mais como pagar suas dívidas. Então eles dão seus filhos como escravos, né? E interessante a gente pensar nisso, porque ontem mesmo nós conversávamos em casa. E os irmãos não precisam abrir, eu só vou fazer menção aqui rapidamente. Mas nós conversávamos em casa sobre aquele texto. Em casa não, nós fomos jantar na casa dos irmãos ali ontem, e a gente conversava sobre isso, que fala no Salmo 127,
né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigiam aqueles que, aliás, em vão trabalham os que a edificam, né? E mais adiante ele fala ali, versículo 3: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então o que acontece? Fazendo uma associação com este texto, que a gente tão bem conhece, naquela época, e até algumas gerações passadas, grande parte dos irmãos aqui certamente viveram isso, se tinha muitos filhos também como uma forma de se criar mão de obra para o trabalho, certo? Quem aqui teve família que tinha muitos filhos, bastante filhos assim, que trabalhavam na roça, que estão assim, ou pelo menos conhece? Alguns aqui, na minha própria família, os meus avós tiveram bastante filhos, e os meus tios, no caso lá, enfim, ia trabalhar, ia para a roça, né? Era isso que acontecia. E aqui, veja que ele fala no Salmo 127 sobre encher a aljava, né? E se fala muito sobre isso, né? Em questão de ter bastante filhos e tal, né? Mas veja aqui, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos. Eu vou ter pessoal aqui para me ajudar a lutar se algum inimigo vier contra mim. Era isso que o salmista estava expondo aqui. Eu vou ter mão de obra para lutar aqui, como o pai de família falando, né? Para lutar comigo, se vier algum inimigo. Por isso que se tinha essa cultura, né, também de bastante filhos, né? E não era diferente aqui em Neemias, só que o caso é que, veja aqui, ó, no final do versículo 5, não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Eles não só haviam hipotecado seus imóveis, as suas plantações, como também os seus próprios filhos e filhas estavam trabalhando nessas plantações como escravos de outros. Perdi a minha plantação, perdi a minha casa, meu sítio, minha chácara, né? Minha casa, e o meu filho e minha filha estão lá trabalhando lá, mas de escravos, porque nem a terra eu tenho mais, nem os filhos eu tenho mais aqui comigo. Essa era a situação deles. Essa era a situação deles. Mas tudo isso estava acontecendo por quê? Por conta de parte dos próprios judeus, daqueles que eram mais abastados, daqueles que eram mais ricos e estavam explorando seus irmãos nessa situação. Tá dando para entender o que estava acontecendo aqui? E eis então que no versículo 6 a gente tem Neemias coitado do Neemias, né? Recebeu a notícia lá atrás da desgraça do povo, né? Se levantou ali para ir até lá, para reconstruir, e recebe outras más notícias. Ele vai receber outras más notícias mais adiante, mas ele vem recebendo umas notícias que é complicado, né? É difícil. E ele fala aqui no versículo 6: ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Muito me aborreci. Então nesse primeiro momento, quando ele fica sabendo disso, ele fica com raiva, ele fica irado, ele se aborrece. Muito, muito me aborreci. Mas é engraçado, é interessante porque Neemias ele é um exemplo de liderança. A gente precisa olhar com esses olhos, porque apesar de ter se aborrecido, de ter ficado com raiva daqueles mais ricos, veja aqui que o texto nos fala, né? Muito me aborreci, final do versículo 6, mas, verso 7, depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados. Ele passou aquele momento daquela explosão de raiva, mas depois ele refletiu sozinho, pensou, amadureceu o negócio ali, a notícia que ele tinha recebido. Depois ele foi falar com os nobres. Não foi no momento de raiva, não foi no momento de ira que ele queria dar uma cacetada lá no irmão judeu. Não foi. E quantas vezes a gente faz isso, né? Vai no momento de raiva, no momento de ira, tentar resolver. Eu escutei uma vez assim, eu acho que eu já falei isso, é uma grande verdade, que a gente não pode tomar decisões quando a gente está nervoso ou cansado. Decisões assim importantes, né? Não dá, senão a gente só vai decidir errado.
Eu não estou falando de decisões de emergência, que precisam ali na hora, não é isso. Mas decisões que precisam ser bem pensadas. Se a gente estiver num momento que está nervoso, ou que está meio cansado, ou que está meio triste, a gente vai provavelmente tomar o caminho errado. E Neemias teve essa sabedoria de se acalmar, de ter um momento ali de refletir, de pensar, de amadurecer o que estava ali, a informação. E depois ele foi conversar com os cidadãos. Depois ele chama para confrontá-los, né? E aí ele fala assim, ó. É uma palavra dura, né? Verso 7. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados. E lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Depois ele faz uma assembleia ali, né? Ele convoca uma conversa coletiva depois dessa repreensão. Mas veja que ele fala: sois usurários. E aqui na minha Bíblia, a minha versão aqui, o título do capítulo 5 é Medidas contra a usura. Todo mundo sabe o que é usura? Acho que sim, né? Vamos traduzir aqui: mesquinhez, avareza, sovinice. É isso que é. Usura é bonitinho, né? Usura é bonitinho. É a característica de alguém mesquinho, avarento, sovina. São essas pessoas. É dessa forma que Neemias está se dirigindo a eles. Bando de mesquinho. Sois usurários. Usurários, aquele que possui usura em si. Ou seja, bando de mesquinho, bando de avarento. É isso que vocês são. Palavra dura, né, que ele traz ali para o povo. E é como se ele tivesse... A gente viu a circunstância em que esse povo estava, dificuldade financeira e toda a questão que acontecia ali, né? Perda das terras, pagamento de juros, hipoteca dos imóveis, filhos dados como escravos para pagamento de dívidas. E aí é como se Neemias falasse... Ele fala ali no versículo 8, né? Vamos ler ali, versículo 8. Depois que ele convoca ali o coletivo, a assembleia, né? Ele repreende em particular, depois ele chama a público a situação. E aí ele fala o seguinte, versículo 8. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo as nossas posses. Nós os resgatamos segundo as nossas posses, segundo aquilo que nós tínhamos. E vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? É como se ele estivesse mais ou menos dizendo assim: ó, pessoal, é o seguinte, a gente resgatou, precisava fazer o trabalho, a obra da muralha, então nós fomos lá e resgatamos nossos irmãos judeus exilados. Nós pagamos a fiança deles, do nosso próprio bolso, com aquilo que nós tínhamos. Talvez vendeu algumas cabeças de gado, talvez vendeu alguns animais, se desfez de alguma propriedade, para poder resgatar esses irmãos. E agora, segundo aquilo que nós tínhamos, né? E agora vocês estão indo lá negociar as filhas deles de novo como escravas? Só para vocês receberem a dívida de vocês, do empréstimo que vocês concederam? Como assim que vocês estão fazendo isso? A gente comprou eles em resgate e vocês estão vendendo ele novamente? Como assim vocês estão fazendo isso? E aí a gente começa a entender por que Neemias ficou extremamente aborrecido. É claro que ele tinha todo o direito de ficar aborrecido. O que esse povo estava fazendo entre eles? O que estavam fazendo uns com os outros, prejudicando uns com os outros, do seu próprio povo? E a gente precisa trazer isso de fato para nós. A palavra é para nós, para mim e para vocês, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Para todos nós. Eu não estou isento disso, eu sou o primeiro. A palavra veio primeiro para mim. Então às vezes a gente está tentando trabalhar e fazer a coisa acontecer, e batalhando, e de certa forma, vamos pensar aqui nas coisas do reino, né? Às vezes a gente até tira dinheiro do bolso. Na época alguns não estavam aqui, mas nas épocas do encontro com Deus, que se tinha aqui da igreja, em parceria lá com São José também, eu estava lá nessa época. Quem aqui pagou para ir trabalhar no encontro? Só eu, a Iraíde e a Tereza? Só nós. Tem uma... Tá com vergonha de levantar a mão, né? A gente pagava, gente.
A gente pagava para ir trabalhar. A gente pagava para ficar acordado até tarde lá com os irmãos, para pegar chuva, para arrumar as coisas. A gente pagava para trabalhar. Pagava. Por quê? Porque isso é mérito nosso? Isso é porque a gente queria se mostrar que a gente podia pagar? Que, vou lá, vou curtir lá. Não. É porque a gente tinha amor pelo trabalho, pela obra. Porque entendia que o propósito era ministrar as vidas, resgatar as vidas de alguma maneira. Através daquele recurso, através daquela estratégia, né, ferramenta. Então, é tal valor? Cara, eu vou pagar para trabalhar. Chegava em casa, só o fiapo. Só o fiapo. Mas aquele prazer que aquilo dava, assim, era um negócio indescritível de você ver as vidas sendo ministradas por Deus. Vendo cura, vendo restauração na vida das pessoas. E aqui essas pessoas estavam fazendo exatamente o contrário. Poxa, o povo se reuniu para resgatar ali os exilados, e agora você vai vender, vai fazer o filho do teu irmão lá de escravo? Por conta de dinheiro? Pera aí. E a gente tem que tomar esse cuidado para não agir da mesma forma. Talvez não necessariamente com dinheiro, né? com a moeda, a questão monetária, mas em outros aspectos, em outras coisas. Né? Pensar mais no próprio bem-estar, em prejuízo da obra de Deus, em prejuízo de servir o seu irmão. E era isso que, nós não vou ler tudo aqui, vou só citar apenas, era isso que foi denunciado pelo profeta Ageu. Já foi pregado aqui uma vez sobre Ageu, né, o seminarista Marcos, nosso amigo lá de São José. Ele esteve aqui, esteve falando sobre Ageu. Você não precisa abrir, tá? Mas aqui Ageu, ele chama o povo a reedificar o templo. Era uma obra também, algo que precisava ser reconstruído. E aí a denúncia é o seguinte, que o povo falava assim, não está no tempo ainda de reconstruir o templo, então a gente vai cuidar da nossa vida, né? Vamos cuidar da nossa casa, vamos cuidar do nosso patrimônio, porque não é tempo ainda de reedificar o templo. O povo falava isso, e a denúncia é justamente sobre isso. Mas o Senhor, ele vem, através de Ageu, denunciar isso daí. Aí ele fala, Ageu 1:4, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ainda eu lembro que o Marcos, quando ele pregou aqui, ele falou, a gente às vezes cuida, nós devemos cuidar daquilo que Deus nos deu, tá? Por favor, entendam, vamos entender isso. Precisa prezar, cuidar do nosso carro, cuidar da nossa casa, das coisas que Deus nos concedeu para administrar, isso é importantíssimo. Mas às vezes a gente foca nisso demais, em detrimento da obra de Deus, em detrimento de ajudar o próximo. E eu lembro que o Marcos, quando ele veio aqui, o Marcos não é o Marcos Fábio, não, o Marcos Ernesto, mas o irmão, quando ele veio aqui pregar, falou, nossa casa a gente compra do bom e do melhor, né? O açúcar para casa é o União. Agora o açúcar que a gente vai dar para a igreja é o Xing Ling. Em casa é porcelanato até dizer chega. Na igreja, às vezes a gente, né? Isso me chocou quando ele falou. Porque é verdade. Choca porque muitas vezes é verdade. Por isso que choca. Então às vezes a gente age que nem esse pessoal aqui. Que nem esse pessoal. Porque que acontece? Voltando para Neemias, eles estavam reconstruindo a muralha, eles já tinham feito metade, poxa, que legal, ótimo trabalho, mas eles não estavam unânimes no mesmo pensamento e objetivo. Porque se estivessem, essa situação aqui não estaria acontecendo. Estou construindo, estou com a espada na mão, beleza, ok. Mas eles não estavam com o mesmo centrados em unidade. Eu tenho falado aqui, vira e mexe, sobre unidade. Que não é pensar igual, não é unanimidade. É diferente, né? Unanimidade, pensar igual. Nós pensamos diferentes, porque nós somos diferentes. E isso é muito bom. Mas a gente tem que, ainda mais sobre a obra de Deus, a gente tem que viver em unidade, caminhar em unidade. Em tudo que a gente faz.
E é triste quando a gente observa aqui que, nesse texto, que alguns queriam servir a causa do Senhor, construir a muralha, colocar os portões, mas outros queriam servir a si mesmos, cobrando juros altos, levando os filhos dos outros como escravos, emprestando altos juros, tomando as propriedades uns dos outros. Que povo de Deus é esse aqui? E no versículo 9, quando Neemias ele está ali junto do povo, que ele confronta, ele fala, vocês são usurários, né? O texto nos fala no versículo 9 que eles se calaram e eles não acharam o que responder. Não tinha o que falar, não tinha argumento. E disse mais: não é bom o que vocês fazem. Porventura não devias andar no temor do Senhor, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos, por causa da zombaria, do desprezo que eles estão direcionando a nós? Vocês deveriam andar no temor do Senhor, mas não, vocês estão preocupados em encher a conta bancária de vocês, aumentar o patrimônio de vocês. É isso que ele está dizendo aqui. E eles não tinham argumento para refutar. Neemias estava certo. E veja que no versículos 10 ao 12, me acompanha ali na leitura, por favor. Neemias segue a fala dele dizendo assim: também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo. E ele está falando aqui, eu e a minha liderança aqui, nós concedemos empréstimo para essas pessoas em dificuldade, demos de mão. A gente perdoa a dívida. A gente ofertou, abençoou sobre a vida deles. É isso que ele estava dizendo aqui. Demos de mão. Verso 11: restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras e as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Restitua os bens deles. E os juros altos que vocês estão cobrando deles. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. Neemias falou: perdoa a dívida desse pessoal, perdoa a dívida deles. E aqui ele está falando do financeiro. Talvez para nós seja ou não, né? Financeiro. Às vezes é o perdão de fato, sobre outra pessoa, sobre outra vida. Perdoa. A gente não cantou aqui o Pai Nosso? Cantamos aqui a oração do Pai Nosso, né? Recitamos de forma cantada aqui agora há pouco, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Opa, mas se eu não estou perdoando aquele que me deve, eu vou pedir para Deus me perdoar também. Não bate, né? Incompatível. E aí então, no final do verso 12: então chamei os sacerdotes, mediante a concordância do povo, né? Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Eles se comprometeram diante de Deus de cumprir a sua promessa. E veja que, não satisfeito em conclamar o povo a se comprometer, Neemias ele segue no versículo 13 falando: também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém, assim seja, né? E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também sacudi o meu regaço. Regaço quer dizer colo, né? Colo. Na posição sentada seria, até foi olhar para ver o significado bem certinho, né? Seria ali a parte da cintura até os joelhos, né? A parte da coxa aqui, né? Das pernas. Então, ele fala ali: também sacudi o meu regaço, né? É isso que ele fez. Foi isso que ele fez, ó. Assim como eu estou fazendo isso, dizia ele, né? Também Deus o faça assim.
sacuda de sua casa e de seu trabalho todo homem que não cumprir essa promessa. Neemias era retado, né? Mas tá certo. As coisas de Deus não dá para levar na brincadeira, não, no oba-oba. Não dá. Não dá, não. E o povo concordou. E o povo ainda mais louvou ao Senhor. E fizeram, de fato, tudo quanto aquela promessa que eles haviam firmado naquele momento. Eu já estou partindo para o final da minha fala, irmãos, mas ainda quero citar aqui o final desse capítulo, nos versículos 14 até o 19. E no versículo 14, veja ali comigo, por favor, me acompanhe na tua Bíblia aí. Também desde o dia em que foi nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, o rei persa, vamos lembrar de quem ele era copeiro, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Veja que interessante aqui, a gente tem algumas coisas aqui para extrair desse texto. Lembra que lá no começo, capítulo 2, Neemias ele conversa com o rei, expõe toda a situação e o rei o libera para fazer todo aquele empreendimento e tudo mais, concede as cartas para ele, autorizando ele ir, concede o material, né, as madeiras para ele construir. E eu lembro que ele até disse que ele teve que marcar um tempo, né, ó, Neemias 2:6, que o rei pergunta: quanto durará a tua ausência? Quando você vai voltar? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. O texto não nos diz se esse foi o prazo inicial ou se ele prorrogou. Não temos essa informação. Mas o fato é que ele fica aqui como governador. Ele foi no ofício de governador para fazer essa obra. Ele fica 12 anos. 12 anos. Aqui, ó, verso 14. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano, né, o ano 20, até o 32º ano do rei Artaxerxes, do reinado, né? Do ano 20 ao ano 32. 12 anos. Ele fica ali nessa obra, nesse empreendimento, não necessariamente da muralha, mas dos muros, né? Mas da cidade. A gente vai ver que eles reconstroem a cidade como um todo. Então veja que rei compassivo, né? Mas isso certamente pela mão do Senhor. Certamente pela intervenção de Deus. E ele foi liberado durante todo esse tempo. E veja aqui também que durante esse tempo, desses 12 anos, Neemias fala ali no final: nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. O governador, nesse contexto deles aqui, ele tinha o direito de receber um imposto do povo, uma taxa, um imposto, no sentido da palavra. Ele tinha esse direito, era governador, era liderança. Então ele podia, se ele recebesse, não seria nada incomum, digamos, vamos colocar assim. Mas eu vejo que, eu não sei quem já escutou algo assim, né, essa comparação, mas eu vejo que Neemias entendeu bem que a diferença entre algo que é legal e algo que é moral, né? Era legal ele receber esses impostos pela lei deles? Sim. Mas ele entendeu que em meio a essa circunstância não seria moral, apesar de ser direito. O povo aqui fazendo-se, né, debulhando de trabalhar, eu ainda vou fazer eles pagarem imposto para mim? Não. Isso é imoral aos olhos dele, né? Ele tentando pensar como ele pensa. Isso é imoral. Isso não está certo. Eu preciso andar no temor do Senhor. Assim como ele conclamou o próprio povo, eu preciso andar no temor do Senhor. Como é que esse povo está em miséria e eu vou cobrar imposto desse pessoal? Não posso. Não dá. E veja ali, seguindo ele fala do versículo 15, né, que os anteriores a ele oprimiram o povo, né? Se você ler no verso 15 ali, eles oprimiram o povo com pão e vinho, com 40 ciclos de prata que eles exigiam de pagamento. E no final do 15 ele fala: porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus.
Por causa do quê? Para me vangloriar? Não. Para me exibir? Não. Por causa do temor de Deus. Esse cara aqui, eu quero falar bem claro, irmãos. Esse homem aqui, ele tinha um temor a Deus assim, que precisa servir de exemplo pra gente. Precisa servir de exemplo. E ele fala ali, versículo 16, ó: antes também na obra deste muro fiz reparação. Eu também trabalhei lá, eu ajudei a refazer. E terra nenhuma compramos. E todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Ele podia, a exemplo daqueles judeus ricos, ele podia ter se beneficiado do comércio ali de imóveis. Ele podia ter lucrado muito em meio àquela situação, comprando terra, adquirindo terras, adquirindo bens, mas ele não fez. Pelo contrário, ele tirou do bolso e foi botar a mão na massa para trabalhar. Foi bater tijolo. Será que a gente faz isso também? Em casa, na igreja, no trabalho, quem tem posição aí de liderança, né? Ou às vezes a gente é bom em delegar, né? Só delegar, assim. Delegar também é importante. E é uma arte, posso dizer assim. Eu preciso aprender a fazer mais isso. Mas às vezes a gente só fica atribuindo, né? Atribuindo sem colocar a mão na massa. E versículo 17 segue ali falando, ó: também 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. Esse cidadão hospedou, imagina a casa dele também, né? Vamos pensar assim, mas ele devia ser alguém muito abastado, né? A função dele como copeiro deve ter dado muito lucro a ele. Mas o fato é que ele hospeda 150 homens na sua casa. Não apenas isso, verso 18, ó: o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Cada dia. Um boi e 6 ovelhas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigia o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Esse aqui literalmente pagava para trabalhar. Pagava. Tirava do bolso. E ele fala, ó, ele é muito claro em falar: nem por isso, por eu tirar do meu bolso as minhas custas, eu exigi o pão devido ao governador, o imposto. Nem por isso eu exigi o imposto que esse povo me devia. Ele na condição de governador, né? Porque, porquanto a servidão deste povo era grande. Quer maior empatia do que essa? E no final ele encerra esse relato, né? Que é uma denúncia, na verdade, né? A esse procedimento dos judeus mais ricos. Ele encerra falando: lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Neemias consagra a Deus todos os seus atos até aqui. Ele não estava falando aqui, ó, Senhor, faz com que esse povo se lembre de mim até o dia em que eu for ao mundo dos mortos, ou depois disso, que o meu nome fique gravado na eternidade como aquele que... Não foi isso que ele orou. Ele orou o seguinte: lembra-te de mim para meu bem, ó Deus, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Ele estava pedindo para o Senhor se lembrar dele. Para o Senhor se lembrar dele. Para o Senhor ser misericordioso para com ele. Ele consagra a Deus tudo que ele fez até aqui. Nunca foi por vanglória ou por benefício próprio, mas para servir ao povo e glorificar a Deus. E tendo todo esse... E eu já quero encerrar, né, com isso. Tendo todo esse volume de informações do que aconteceu aqui, quantos dos nossos atos têm sido entregues diante de Deus, consagrados a Deus? Quantos dos nossos atos têm sido por benefício de outros e para a glória de Deus? E quantos desses atos têm sido por vanglória própria? A gente precisa
ponderar tudo isso aí. E que Deus nos ajude, a mim e a você, a nós não sermos eu vou usar a palavra bonita aqui, tá? Fiquem tranquilos. A não sermos estes usurários. Seja de recursos financeiros, seja de tempo, seja de mão de obra. Em nome de Jesus. Amém? Bem, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este dia. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Que hoje venha ao nosso encontro nos alertar, nos confrontar também, Senhor. Mas nós damos graças a Ti igualmente, porque se nós somos confrontados pela Tua palavra, é a mais cabal prova, Senhor, de que nós somos amados por Ti, de que nós somos cuidados por Ti, de que o Senhor não quer que a gente se perca, de que o Senhor não quer que a gente ande por maus caminhos, adote maus procedimentos. É a prova mais clara, Senhor. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Que o Senhor nos ajude a de fato nos entregarmos ao Senhor, nos doarmos ao Senhor, Pai, no sentido de dedicação ao Senhor, Pai. Nos ajuda, como nós gostamos de cantar, Senhor, tudo entregarei, mas nos ajuda a de fato praticar isso, Senhor, a entregar tudo diante do Senhor, Pai. A deixar tudo sob os Teus cuidados, Senhor. Porque quando as coisas estão mais sob os nossos cuidados, aquilo que precisa estar na Tua mão, as coisas não dão certo, Senhor. E o Senhor tem falado comigo a respeito disso, Pai. Aquilo que é natural, que é da nossa parte, nós precisamos fazer e nós pedimos que o Senhor nos ajude. Mas aquilo que é sobrenatural, Pai, que nós não podemos e nem devemos fazer, Senhor, tentar fazer, nos ajuda a deixar diante do Senhor, a deixar nas Tuas mãos, a entregar, a consagrar diante de Ti, ó Pai. Porque se nós fizermos da nossa própria força, Senhor, não há maneira de dar certo, Senhor. Se nós fizermos da nossa própria mentalidade, dos nossos próprios conceitos, não tem como dar certo, Senhor. Então nos ajuda, Pai, a entregar tudo diante do Senhor, dedicar tudo diante do Senhor e fazer tudo para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração e para a Tua própria glória é que nós oramos e agradecemos. Amém.